E aí, meus queridos, tô aqui com meu amigo Thiago. Salve, salve. A gente vai ver o videozinho do Core aí, como o primeiro vídeo do canal, ver a historiazinha de FNAF. Estamos vendo no tempo certo, né, Rafa? Mostra aí. Então, esse vídeo é de 3 anos atrás, né? Dia 26 de junho de 2021. A gente tá vendo aqui, ó, dia 7 de dezembro de 2024. Então, de lá pra cá, Já teve a muita história coisa que já mudou. teve muita coisa, muito jogo, muito livro. Livro, então, né? É, então, assim, eu achei um. A gente achou um bom momento dar uma reagida no vídeo e dar um pouco da nossa opinião, né? Reagir ao vídeo do Core aqui. Tem um tempinho, esse vídeo é bem completo, é muito bom. Principalmente pra quem Nunca viu nada nunca, de nunca FNAF, viu né? nada de FNAF, é muita coisa pra você pegar hoje em dia. Então, Também não assim, quem seja fãs de FNAF, né? Tipo, os viciados, a gente só é um fã que é já jogou, sim, leu, então a gente não é não. como se a gente tivesse acompanhado a franquia desde 2014. É, Que nem muitos desses youtubers que a gente vai reagir. Então, assim, a gente achou um bom momento pra dar uma olhadinha, dar uma comentada. Você vê que o vídeo é longo, então o vídeo vai ser longo, logicamente. Não vejo por que não dar uma enrolada. E verdade. vamos dar nossos comentários por cima. Então, bora começar o vídeo. Bora. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Mais de 10 jogos, mais de 10 livros, coisas Mais escondidas em até já. sites, coisas escondidas em outros sites. Então, na época eram 7 anos, agora já foram 10. Ano que vem já vai tendo pros 11, cara. É, e já vai ter provavelmente mais jogos saindo, porque o último bombou, né? O jogo novo deles aí, o Into Acho the que Pit, né? atualmente o último jogo é Into the Pitch. Tem muitas coisas que na época a galera não sabia. Tem muitas coisas que a galera já sabia, mas foi confirmado, né? Claro que assim, todo jogo, todo livro não é uma cópia e cola do jogo original nem da história. Eles são histórias à parte, porém dão pistas para se resolver a história principal. Porém, né, como eu disse, você pode tirar algo de bom dessa história. Então, Into the Pitch é um jogo excelente que dá uma esclarecida em alguns pontos da história. Vamos É, continuar com o vídeo. bora. Você pode falar mais Sites, que eu do coisas The Pit que já jogou, né? Eu nem mexi no jogo ainda, só joguei a versão demo do que vai sair ainda, né? Não saiu ainda aquela outra que vai sair. Esse outro jogo eu também não cheguei a mexer. Mas o Into the Pitch, ele tem um monte de final. Eu só fiz um. É, Dois, na então, verdade. Eu fiz um acidentalmente ainda por cima. É um possível outro vídeo que a gente pode ver, né? As teorias, é, o do Into the conteúdo Pit, do com jogo, certeza. porque o jogo é muito interessante para fãs, principalmente. Vamos lá, senão a gente vai terminar nunca o vídeo. Escondidas dentro das imagens, coisas escondidas no Reddit, posts na Steam, posts em outros lugares, livros em todos os lugares e coisas escondidas. Então, a gente sabe que Five Nights at Freddy's tem muita coisa. Então, eu Pra quero caralho. fazer algo muito desafiador pra vocês aqui. Pessoas, hoje eu quero contar pra vocês a história de Five Nights at Freddy's. Difícil. Lembrando que eu acho que ele Sabe explica aqueles que é a vídeos que você versão tem que ver dele que ele 300 mil conseguiu vezes ou entender, tem né? uma... Então, né? Com o passar dos anos, são tantas teorias e tantas interpretações diferentes que até hoje é impossível você chegar e falar, ó, eu sei a história completa e a história é assim. Que qual que é o É, problema? O problema é que o autor, ele nunca chegou pro público e disse, ah, essa aqui é a história. Ele sempre falou, ó, tá aqui as peças, encaixem, montem a história. Ele nunca foi lá e falou, ah, não, não é desse jeito, é do jeito X. Então isso abre um leque tão infinito, conforme vai adicionando, vai passando os anos, vai adicionando pontos pra se adicionar e se remover da história. É algo muito interessante. Então, tipo, na data desse vídeo, pode ser que a teoria fazia sentido, porém, hoje em dia pode não fazer. Do mesmo jeito que se pode você vê cair por terra. você vê o vídeo de teoria de 2014, 2015, a gente pode achar o vídeo completamente sem sentido. Só que na época era o que dava pra se interpretar, ou o que É, as pessoas que tinha. interpretavam com o padrão da história. É muito interessante. Então, né, o Corey mesmo disse, nesse vídeo dele, a interpretação dele, ele fez um resumão do jeito que ele entende a história.
Ele mastigou tudo que ele Ele conseguiu mastigou pegar e tudo de conseguiu fazer livro, uma de linha, jogo. uma linha cronológica. E até hoje, a galera se bate, porque não tem como você definir que a linha cronológica é desse jeito aqui. A gente só presume e teoriza que seja desse jeito. É. Isso é muito. Isso é interessante dessa franquia. Não é algo que você pega pronto e apenas absorve. Você tem que pensar, tá? Desse jeito, mas pô, desse jeito não faz sentido porque tem um pedaço faltando, sabe? É muito interessante a franquia de FNAF exatamente por esse ponto. Verdade. Compilação enorme de desde o primeiro e você vê, sabe, tem coisa tudo perdida em tudo que é canto. Então, esse é um vídeo de resumo. Sabe aquele vídeo que você sempre quis pra entender toda a história de FNAF em um vídeo só? É Faltava esse vídeo isso. aqui. Não sei quanto tempo vai ter, mas eu sei que vai ser longo, pois tem muita coisa espalhada em Five Nights at Freddy's em tudo que é canto. Então, a Cara, ideia esse é vídeo juntar aí tudo tem isso. 40 minutos. Hoje em dia ia ter o quê? 1h30, eu acho. Tem muita coisa em pouco tempo. Se você vê vídeos tanto de outros brasileiros quanto gringos, né, vídeos em inglês, vídeos em outras línguas, vídeos em português também, o Core ele tentou dar uma resumida pro vídeo não ficar imenso também. Até Se você porque hoje em dia pegar os padrões é diferente, né? os Tem gente padrões que de não aguenta duração de mais. vídeo, tem gente que não aguenta mais ver a história inteira, rever os mesmos pontos, alguns pontos até hoje não mudaram porque são meio que, digamos assim, confirmados, né? Não são confirmados mesmo, mas é o que dá pra entender. É o que a gente chegou em conclusão em 10 anos de teorias. Vai lá. Vamos comentar agora um pouquinho mais pra frente agora, pra deixar ele falar um pouco, senão o Corey vai... Vamos deixar o O vídeo rolar, Corey porque é falar. 1 minuto e eu imagino que já estejam quase 10. É, Então, eu não tô vendo o contador do tempo, mas vamos focar um pouquinho no vídeo. Vamos deixar o Corey fazer o vídeo dele, né? daqui pra comentar por cima o que a gente acha. Nesse vídeo aqui, sem você precisar ficar vendo 70 vídeos ou ficar vendo resumos, podcasts, livros em tudo que é lugar. Esse vídeo vai ser o grande resumo de Five Nights at Freddy's para você se preparar pro FNAF Security Breach, ou pelo menos para você entender a história É como verdade, ela né? está agora. Era na época que Entender eu acho que já tudo, tinha saído o resumido Security nesse vídeo Breach. Eu acho que tinha saído o Security Breach e não tinha saído nem a DLC. A DLC saiu depois de um tempinho, acho que. Não sei se foi um ano, não lembro a data certa. Foi por um tempinho bem depois da lançamento do jogo. aqui. Pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho, dá um trampo do caramba, tanto pra mim quanto pro editor que tá sofrendo a Tadinho. edição aqui também junto comigo. Mas pessoas, a gente pede pra vocês uma Um salve ajuda, pro e Core e pro ajuda editor é dele, você que deixar o um gostei, trabalho se inscrever realmente no canal, foi ativar o sino pra vídeos gigantesco. que nem esse saírem com Eu tô mais vendo pela primeira frequência vez e terem mais esse esses vídeo, projetos então. aqui. Então pessoas, já deixa um gostei e também O senhor Thiago, o senhor Juninho, eu vou chamar ele de provavelmente uns 3 nomes diferentes. Por algum. Verdade. Enfim. O Juninho, ele nunca viu esse vídeo. Eu já vi, mas faz tempo que eu não vejo. Então, assim, eu sei da história do jogo, só que eu não lembro do vídeo. Então, né? Então vai ser É bom relembrar pra adicionar. você e É pra bom mim vai ser adicionar. novo. É. compartilhe com seu amigo que sempre quis saber a história de Five Nights at Freddy's de uma maneira resumida, sem ficar procurando coisa em tudo que é canto. Então, pessoas, desde já, muito obrigado por estar assistindo, muito obrigado pelo apoio de sempre. Esse vídeo também vai ter divisão de tempo, para você poder Boa. ver o assunto que você quer no tempo certo. Então, Vamos sem mais debatendo com a enrolações, divisão de vamos lá tempo, então, para ver Rafa. a história Quando terminar de uma Five divisão Nights ali at embaixo, a Freddy's gente desde comenta. o começo. Justo. Eu quero dizer pra vocês que esse vídeo vai resumir todos os jogos FNAF 1, 2, 3 e 4, Sister Location, o Pizzeria Simulator, a Ultimate Custom Night, o Help Wanted e também o FNAF World, aquele jogo Nossa. do Scott. Ó, Nunca joguei o Word. 10 jogos e mais um monte de livro. É. Como que você pega 10 jogos e um monte de livro e resume tudo? Não tem como. É difícil. De RPG, O que cara tem até os trabalhou detalhes lá nesse dentro. vídeo aí. Além dos 3 livros iniciais, que foi o Silver Eyes, o The Twisted Ones e o The Fourth Closet. Já Além do lemos Survival também. Logbook Lemos os 2 e o primeiros, The pelo Freddy menos. Files 1 e 2. Além de termos o Fazbear Frights, que são Não 11 li. livros. Mas eu Nossa. sei Ó, entende? Como que você pega Possível. os pontos de tudo isso aqui e une, inclusive, né? A gente comentou o Into the Pitch ali, ó. Na época, a galera nem especulava que ia ter jogo disso aqui. Não, nossa. 2021 a galera nem tava. 2021, né? 2021 a galera nem tava
imaginando que ia ter jogo. Então, a gente talvez tenha jogo de tudo isso aqui, eventualmente. Todos os Ou livros. talvez não de todos, mas, por exemplo, desse aqui eu sei que tem histórias boas. Esse aqui, se eu não me engano, tem. Todos eles são histórias boas. Mas tem uns que fizeram muito mais sucesso. Esse Into the Pit, né? Virou um jogo. A capa do jogo é basicamente isso aqui. E a gente espera, né? Avidamente pros próximos jogos que também vão dar mais pistas da história. Se não, É. provavelmente E que adicionando mais mantenha o pontos. padrão, né? Que mantém o padrão de qualidade. Isso é muito importante. Por E que favor. até a data desse vídeo deve ter saído o 9º livro, ou até o Gumdrop Angel, que é o 8º, mas eu sei que pelo menos alguns detalhes já dá pra juntar na história toda. Fora que os outros livros eu vou deixar pros próprios vídeos, né, os resumos que a gente já tá trazendo aqui no canal. Então tem ainda posts no Agora é Reddit, muito tem empenhado, ainda cara. algumas coisas aqui e ali espalhadas, é muita coisa. Então a gente vai ter que resumir da melhor forma possível, pelo menos organizando tudo, sem precisar ver cada pedaço de novo, de novo, de novo. Então, pessoas, nós vamos voltar no tempo e ir na década de 70 e conhecer tudo desde o começo. Então, pessoas, eu quero contar pra vocês a história de Henry, Emily e William Afton. Dois Os amigos dois, que tinham muitos os sonhos em parceiro. comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Essa duplinha aqui. Deu Essa duplinha trabalho. aqui deu trabalho. Um deles deu muito mais trabalho que o outro, né? Mas enfim. Tá louco. A junção dos dois fazendo essa Fredbear Family Diner aqui é realmente o efeito borboleta, cara. O que Nossa, cara. dois seres não conseguem fazer, né, cara? Dois gênios em conceitos diferentes, né? Que nem diz na história, né? Um era gênio de construir animatrônico, outro era gênio em programação de jogos. É, então. O que duas cabeças pensantes não fizeram? E que uma dessas cabeças pensantes enlouquecer não causou, né? É. Os dois ainda, esse Os que é o dois- pior. E a ação de um afetou os dois, né? Isso é realmente um ponto muito Crucioso. interessante. Um ponto interessante de se analisar. eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam trabalhos para um restaurante local que estava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner, o primeiro restaurante de FNAF, onde eles não só trabalhavam no lugar, mas acredito que eles eram os donos da própria Fredbear's Family Diner, já que eles eram como se fossem duas famílias se juntando no mesmo negócio. Henry Emily tinha sua filha e o William Afton tinha Tadinho. 3 filhos. Então era basicamente um negócio de família e alguns funcionários também com suas famílias participavam daquele restaurante, onde ali tinham 2 modelos de animatrônicos, os Spring Locks. Esses animatrônicos eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Spring Lock e Interessante ser como sacanagem uma também, né? fantasia. E ele Assim, e acho que o detalhe é os funcionários não saber o que acontecia, né? É, eu Você acho que entrar num. faltou informação Eu ali acho pros que assim, eu funcionários. acho que no contrato ele não falava, ó, seguinte, você vai usar uma fantasia, só que se você, né, fizer alguma coisa errada, não vai dar muito certo. Eles só avisaram isso depois que deu problema. É. Esse é um ponto muito interessante aí, ó. Muito interessante. Eu repeti muito isso aí, porque pensa você chegar num trabalho, sei lá, tem um cachorro raivoso, mas ninguém te avisa que tem um cachorro raivoso. Você descobre na hora. É, É você vai trabalhar problemático. lá sem saber disso. Esse é o ponto. É meio problemático. Assim, no começo, né, era só os dois. Só que depois começou a vir mais funcionário, então, né? podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças, mas também o mais legal é que, se o funcionário saísse do Spring Lock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Como eles não sabiam que o negócio ia dar certo, eles foram tentando na década de 70, chegando na década de 80, o restaurante acabou ficando um enorme sucesso. Muita gente acabou gostando do restaurante. O negócio foi a tal nível de fazer uma franquia. Pra quem não Aí manja, que uma começou o franquia é você caos. formatar um padrão. Você cria um padrão de restaurante e aí outra pessoa pode comprar esse padrão Aí pra que ser descarrilhou como se o trem. fosse uma afiliada É. ao seu restaurante. E aí então nós estamos agora na década de 80 no restaurante do FNAF Chegamos 4, que ainda na época. Então, o que a gente comentou, né, de os problemas, digamos assim, de montar a timeline. Esse começo aqui, uma boa parte desse começo, a gente sabe que FNAF 4
primeiro da cronologia. É o primeiro que segue todos Tem os gente outros. especulando que vai ter um jogo que vai vir antes disso, ou livro, enfim. Tem Adoraria se tivesse, confirmação, inclusive. seria muito interessante, mas a gente não tem confirmação nem certeza que vai ter. Então, assim, boa parte do começo acaba sendo especulativa. A gente sabe que chegou naquele ponto, mas não como que chegou naquele ponto. O começo É. de verdade, esse comecinho aqui dos dois amigos, né, empreendedores e tal, não temos confirmação. Então, é muito importante a gente saber que o Corey se deu esse trabalho de imaginar esse começo É, ele, e ele contou como se fosse ajustar. uma historinha, cara. Ele Muito bem contou feito. como se fosse uma historinha e adaptou para aquele começo fazer sentido com o que acontece de fato nesse É. primeiro jogo, que é o quarto, né? É, Ele não jogou só e falou, é o quarto que começa e segue o baile. Ele esse contou todo o encaixe de modelo. esse encaixe de peças, né, dessas teorias para fazer sentido a história que é o mais trabalhoso e é o que a gente mais deve apreciar num youtuber que faz esses vídeos de timeline, porque Que cada hoje em dia eles falam, ah, vídeo de 40 minutos. Mas, pô, é um vídeo de 40 minutos dele falando é sem um, parar um vídeo e de 40 explicando. Não minutos. é que nem o que a gente tá fazendo aqui revendo, a gente, que é fácil o que a gente tá fazendo. A gente só Isso tá é, fazendo pra dar mais mérito ainda pro que o cara fez. isso é muito interessante que você falou, porque é exatamente isso, o trabalho, a dedicação, o empenho de você pegar uma história com um monte de livro, um monte de jogo, pegar a lore disso, passar por escrito, adaptar, organizar e você interpretar aquilo e fazer aquilo ali fazer sentido é um trabalho imenso, cara. É, não, e aí, Algum dia eu vou fazer um vídeo de teoria, a gente a vai gente fazer vai um vídeo de fazer. teoria, Vamos fazer esse vídeo. só que é pra a gente ter uma noção da dimensão do trabalho. É, Eles mesmos, os youtubers dizem, né? Eles mencionam que é um trabalho, só que a gente acaba não pensando a fundo. a gente só acha Tudo. que você tá falando aí, alguém montou pra ele, mas não, o Core, ele é cabeça. Se perguntar, ele vai saber responder de tudo que tem aí no vídeo. Ele montou e o editor dele junto ali, trabalhando junto pra conseguir fazer esse negócio. E o editor, né? Também o editor é um cara que a gente tem Merece que os bater créditos palma pra aqui. ele. Sei quem é o editor do Core, mas tá de parabéns aí. Um abraço aí pro editor do Core. Um abraço. É a Fredbear's Family Diner. E para eles Ah, expandirem grande realmente nome. o negócio, acabou então a Fredbear Family Diner, né? Acabou aquele restaurantezinho pequeno e nasceu a Fazbear Entertainment, que seria Aí né, que a é o grande caos. principal marca de Five Nights at Freddy's. Onde Se tinha seria a descarrilhado o grande trem, empresa agora que toma descarrilhou conta de todas 5 as trem. franquias e todas as É. coisas envolvendo a Freddy's de alguma forma. E né, pessoas, como vocês manjam, é justamente nesse restaurante que as coisas atacadas começam a acontecer. E aí, então, esses dois grandes rapazes acabaram sendo funcionários da Fredbear's Family Diner. E eles acabaram fazendo vários animatrônicos ali. Alguns modelos bem pequenos, mas um dos modelos também que eles fizeram, que foi muito importante, é a Puppet. Esse Nossa Puppet senhora. era da responsabilidade do Henry. Tanta Esse Puppet teoria com foi essa criado pelo personagem, Henry hein? pra proteger a sua filha, Meu chamada Deus. Charlotte. A Charlotte, ela ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe, amiguinha das outras crianças, ela ficava mais isolada no canto dela. E aí a Puppet foi criada pelo Henry pra Mas somos nós, basicamente, né? É, A basicamente. gente entende a Charlie. É, entende. E a Puppet aí também vale o comentário que, meu Deus, muita teoria nessa personagem, né? Era homem, era mulher, ela que tinha feito a mordida, o que aconteceu, de onde que tinha saído essa personagem diferente, porque ela não parece os outros animatronics, né? Ela muda o padrão de design. Em 2014, eu anunciei o FNAF 2, né? Mais pro finalzinho do ano. Cara, era tanta teoria de, quem que é a Puppet? O personagem mais importante? E é um dos personagens mais importantes Não, da... hoje com certeza, acho que da história aí. Porque assim, hoje em dia, o Vengeful Spirit, né? O Golden Freddy, o espírito do Golden Freddy, hoje eles têm mais atenção. Mas na época, a história era da Puppet. Era tudo sobre ela. Era tudo sobre ela, porque ela era Até o porque os ponto nos minigames era. minigames. Nos É, os minigames. minigames era ela, cara. É assim, então a história foi mudando de foco da Puppet para o Golden Freddy. Teve uma construção, teve uma virada de chave de um pro outro. Só que na época era interessante, as pessoas faziam teoria e alguns chamavam o Puppet de marionete. Antes de chamar de Puppet, chamavam de marionete.
E alguns assumiam, marionete. Marionete é feminino, masculino, daí chamavam um, achavam que era homem, outros achavam que era mulher. Tem o vídeo, a música do Living Tombstone, Nossa, que é uma das músicas mais doido. famosas de FNAF, que é It's Been So Long, Nossa, que interpreta a Puppet como a mãe do Golden Freddy, que é a é teoria da época. uma teoria da época. Que é a teoria da época, que era, tinha 5 crianças, e essa quinta criança, o Golden Freddy, seria filho da Puppet. Agora eu não vou Foi. lembrar exatamente como que era essa teoria, mas É que ele carregava esse bonequinho que era Puppet, daí ela guardou esse boneco e depois começou a se afundar lá e ela meio que se tornou a Puppet, foi o que deu vida pros animatronic lá, que é uma das maiores teorias que tem, que foi o que aconteceu no caso, né? Que é o minigame final, acho, dela colocando as cabeças nas almas, né? no FNAF 2 tem o minigame de morte, e também no FNAF 3 tem os minigames de você dando bolo pras crianças, né? A galera assume que é a Puppet fazendo isso. E também porque na cutscene final ali do minigame do FNAF 3, quem tá entregando o bolo pra quinta criança é uma criança com máscara da marionete, É, com da as lágrimas e marionete. tudo. Isso aí. Pra proteger a Charlotte de brincar lá dentro. Até que numa festa de aniversário, a Charlotte fica pro lado de fora. E ela ficando do lado de fora, uma coisa terrível aconteceu. A É. Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte e acontece uma tragédia. Do lado de fora, um carro roxo e um homem de roxo acaba matando a Charlotte. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte ou de pelo menos ficar perto dela e a tragédia aconteceu, infelizmente. A Puppet até tenta chegar perto da criança e depois, com a chuva, acaba estragando o animatrônico e o animatrônico deita do lado da criança. Bom, agora nós temos que falar a primeira grande regra de FNAF, onde tudo que for acontecer, tudo que for rolar em Five Nights at Freddy's, existe essa regrinha importante. Os animatrônicos são assombrados pela morte das crianças do William Afton. Todas as Base. mortes que o William Afton fez foi pra ir dentro de um animatrônico. Esse animatrônico acabou sendo possuído de alguma forma. Não são todos os animatrônicos, mas todos os assassinatos do William acabaram indo pra algum animatrônico de alguma forma. E esse foi o primeiro animatrônico que acabou tendo uma alma dentro dele, sem o William Afton saber o que estava acontecendo, ou pelo menos perceber essa tecnologia que eles estavam fazendo avançada. E é a tecnologia do Henry. E o Henry também nem imaginava que isso tinha acontecido com a filha dele. Tanto o William não sabia que a menina estava possuída, né, dentro do animatrônico, quanto o Henry dessa tecnologia nova. Outra coisa que eu tenho que falar bastante importante também, não se sabe o porquê que o William Afton matava as crianças ou fez essa primeira morte. Maluco, né? Não sei, não tem muita explicação aqui, né, rapaziada? Então, esse é um dos Ele. pontos que eu disse da timeline. É. No vídeo do Corey, né, eu não sei mais ali pra frente como que tá, não lembro exatamente o que ele diz. Esse é um ponto da divergência entre teorias. O Corey, na teoria dele, ele aponta, né, o William Como um matando a Charlie, sádico, né? sendo sádico, e depois vem os acontecimentos do FNAF 4. Tem muitas teorias que fazem o contrário. Colocam o evento da criança chorona antes e depois dessa morte que acontece essa questão da Charlie. Então, assim, vão ter muitos pontos da história que estão arranjadas de um jeito diferente. Mas isso, né, como a gente disse, é o, É. é o, É o é o jeito que o Corey ponto-chave. conseguiu É mostrar o jeito que o pra Corey montar. conseguiu mostrar e é o divertido da franquia. Você É. Você tem diversas montar e interpretações. ter as divergências entre cada um com a tua teoria. Então E podemos esquecer, esse vídeo aqui é antigo. Não E esqueçam disso. outra Ah, vamos. coisa também é interessante, você faz um vídeo, faz uma teoria, e outras pessoas vão apontar, não tipo, pra ser hater. Ela vai apontar, tipo, ó, pô, gostei, você apontou esse ponto, mas faltou esses pontos. Daí a pessoa dá uma contra-teoria. Você junta essas teorias e, tipo, você melhora elas. É Não é verdade. com o intuito de atacar ninguém, é com o intuito de melhorar o que já foi feito. É, não, teve teoria que tem que ficar no esquecimento, né? É, Tipo, não. do Fox bonzinho lá, eu acho que o Corey nem comenta sobre isso, porque é uma da teoria mais idiota que já teve em FNAF aí. E durou por muito tempo. Eu lembro na época que tinha lá, durou muito tempo essa teoria do Fox bonzinho, né? FNAF, a galera acreditava, né? Como todos os animatronic pulavam em você dentro da sala,
o Fox não pulava, ele ficava correndo, entrava pela porta e gritava. Aí a galera dizia que o Fox estava vindo te avisar de alguma É, coisa. parceiro ele. Um dos furos desse roteiro era o que ele vinha avisar? Avisar o quê, exatamente? Que do nada ele saía correndo e vinha te avisar. Mas, É, e né, falavam que ele matava de susto por causa da caixa quebrada da voz dele, é a né? caixa de voz quebrada, porque todo jogo ele tá quebrado. Todo jogo ele tá Ele quebrado. viria na tua sala e você tinha um ataque cardíaco de susto. Isso. Mas, né. E no FNAF 2, né, também diziam que ele vinha até avisar de alguma coisa, mas acho que um animatronic pular em você com um gancho e com uma boca cheia de dente É, já não é muito robotizado pular, convidativo. né, com a boca aberta, acho que não é pra avisar muita coisa, não. E também sai do padrão que o cara falou ali, né? Que o Corey comentou das regrinhas que são espíritos com espíritos de vingança que seguem os animatrônicos, né? Por isso que eles estão aí, então não faz sentido. E na época, né, antigamente não existia esse conceito do Remnant, ele vai continuar explicando, né? Não É, existia essa questão da. Os robôs eram assombrados, mas era só isso, não tinha nada a fundo. Hoje em dia é, tem toda uma questão aprofundada que o Corey vai explicar, então eu vou vamos deixar o lá. Corey explicar, que ele explica melhor do que eu vou explicar. Do que a gente vai ficar falando aqui. Provavelmente ele era um louco. Muito provavelmente ele já fazia essas coisas antes. Ou tinha essa Com tara de matar certeza. criança. Não se sabe. Ele Eu já tinha sigo essa esses teoria tendências dele também. psicopatas, talvez por algum trauma de infância. Não se sabe. Isso também nunca foi explorado em nenhum livro ou em nenhum lugar de FNAF. Mas um dos motivos que poderia explicar essa loucura do William é que ele tinha muita inveja da família do Henry. Enquanto a família dele era meio estranha e meio desajustada, né? A família do William Afton, a família do Henry era muito mais unida e tinha muito amor. E principalmente o Henry tinha muito amor pela Charlotte. Pode ser isso, essa inveja da filha gostar muito do pai, do trabalho do pai, que pode ter levado William Afton a cometer esse primeiro assassinato. E outro motivo plausível também é que o William Afton tinha muita inveja da inteligência do Henry. Enquanto O os Henry sempre foi o animatrônicos do William inteligentão, né? não tinham, sabe, grandes funcionários. Boa parte da decorrência desse começo, né, da história, provavelmente se dá por essa conta, né, essa inveja. O É, William, o personagem dele é o personagem que tende a não se culpar por nada, ele tende a culpar os outros. Então, tem muitas teorias. O que você vai ver? O William ficou revoltado com o Henry e até com o próprio filho dele. E ele não assumiu os erros, ele não pensou que os erros estavam atrelados a ele. Ele tava achando que os outros eram errados e que ele tava certo. É mente de alguém que tem problemas, de alguém que, né, é. nunca foi Realmente, num cara. psicólogo nem num psiquiatra. Não, esse cara aí, ele é o. A frase dele nunca faz tão jus, velho. O que ele vai falar que é o eu sempre volto, né, velho? Não tem jeito. O O, personagem, ele é o espírito puro de maldade. se tem aquele meme do Yin e Yang, né? Ah, existe o bem no mal, existe o mal no bem, existe tudo bem, existe tudo mal. O William é o tudo mal, cara. É, o O cara, William é ele é ruim. completamente o Yang, ele é E eu gosto completamente que o o Yin, Corey na verdade. não tira esse lado dele, né? E também ele não afirma nada. Ele sempre fala pode, então ele só tá querendo dar tipo, um rumo pra história. Então, pra mim, tá certo ele. Não tem como ele comprovar nada porque não tem. Então, ele fala o que ele acha que o personagem é. Exatamente. Personalidades ou não eram tão avançados assim. Os animatrônicos do Henry já eram muito mais avançados e tinham várias outras funções. Então, esse é outro ponto de interpretação. A galera diz que em um ponto, né? Umas teorias dizem que o Henry era o cara mais esperto e o William tinha inveja. E nas teorias mais novas, né? Mais recentes, dizem que o Henry era bom em programação de jogos. Dizem que ele que programou os É, jogos, né? Do Fruit Maze, o Later That Night, que é o do FNAF 6 também, né? do O FNAF Fruit Maze. 6. E dizem que ele era o programador de jogos e o William era o bom dos robôs. Só O que controlador de criava os animatrônicos do zero, né? essa teoria diverge dessa teoria do core, porque nessa teoria do core, é, o Henry é o cara dos animatronics. Nas É, ele é o outras esperto. teorias, é, quem é o esperto dos animatronics é o William. Então é um bom ponto pra gente explorar em outro vídeo de outra teoria. Seja React, seja a gente montando a teoria. É, É um montando outro e ponto falando. bom.
e modalidades e faziam muitas coisas muito mais impressionantes que os animatrônicos do William. Pode ser um dos motivos que levou o William Afton a cometer esse assassinato também. Não se sabe se o evento que aconteceu da Charlotte virar a Puppet de alguma forma influenciou da criança chorona ter esse trauma todo pelo lugar. Mas é fato que um pouco antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona no FNAF 4, aconteceu o negócio da Puppet e um pouco depois da sequência rolou os eventos da criança chorona. E nessa época também que a gente tem esses relatos, a Fazbear Entertainment, né, nessa reformulação onde o William Afton e o Henry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece que seriam a primeira versão dos Wizards, seriam eles consertados. Clássicos. E essa versão ficou até para um comercial de TV que é o Fazbear and Friends, que tem até aquela propaganda datando da onde que é aquele restaurante, que é de 83. E aí a gente viu os primeiros animatrônicos que a gente conhece tanto, que tá até no FNAF 1, Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esses 4 animatrônicos, eles faziam a parte, né, do show, mas ainda eles estavam utilizando os Spring Locks. Eles ainda usavam aqueles 2 animatrônicos lá da Fazbear's Family Diner. Só acontece o seguinte, a criança chorona é filho do William Afton e ele não gosta tanto daquele lugar. Ele fica meio traumatizado e fica com medo das coisas É que estão porque ele acontecendo. vê Tanto que sombra, ele né? vê, tipo, um homem Essa entrado parte dentro do aí. animatrônico aqui. Essa Ele- também é um dos principais pontos, né? Em qualquer teoria. Essa é realmente em qualquer teoria. A criança chorona tem pavor dos animatronics. E ele é filho do William Afton. O William Afton é o quê? É um dos cofundadores. Ele tinha que Então estar não na era pra ele ter pizzaria. medo, né? Então, Tipo, de assim, animatrônico. não era pra ele ter medo, mas alguma coisa, né, atiçou o medo dele. Daí vai das teorias, vai da construção de história e da construção de cada teoria. Como que ele ficou tendo essa fobia e como, né, ele sendo o dono do fundador, não tem muito como ele escapar dessa vida, né? Ele vai ter que pisar lá em algum momento. Não, e ele provavelmente já viveu isso, então mas eu acho que ele tem medo sim, porque essa cena é muito marcante dele, tipo, Não, olhando pra medo isso, sim. tendo medo. O ponto é como que ele E por veio a quê, ter né? esse medo. Como ele veio a ter esse medo. Provavelmente esse é um dos motivos, né? Uma pessoa dentro de um robô, por uma mente de uma criança. Ué, é um É. cara que tá virando robô? É um cara que tá entrando no robô? O que tá acontecendo? É uma euforia, uma imaginação, né? Ela não vê direito o que a mente dela faz ela enxergar, o que ela faz ela entender. Então, assim, a gente vendo, só um cara entrando no robô, mas pra uma criança, né? É um pavor você ver isso aqui. É. Aquilo assusta ele pra caramba, porque ele achava que os animatrônicos se mexiam sozinhos, pois tinha essas duas coisas. Os animatrônicos podiam servir pra show ou pra ter alguém dentro. Era meio estranho, pra criança principalmente. E aí, ele tem um irmão que faz bullying. E o irmão dele que faz bullying é o Michael Afton. A criança chorona tem até uma teoria que fala que ela tem um nome, seria Ivan. Fala, né, na parte dos livros, fala em algumas coisas assim, umas teorias aqui e ali, principalmente no Survival Logbook, mas nada comprovado. E também é uma teoria até um pouco forçada. Eu prefiro chamar de Crying Child, Que nem o cara acabou de falar. Foi Foi. tão especulado, tão explorado o nome, só que até hoje ninguém tem certeza do nome dessa criança chorona. Então, Pois é, todo nunca mundo falei em sempre lugar, né? preferiu chamar de criança chorona. Que nem eu não lembro se já tinha, eu acho que ainda não tinha nessa época dessa teoria. Acho que tinha, na verdade. O quesito de chamarem esse espírito vingativo, né? De Cassidy. Acho que talvez não tivesse, ou talvez ainda estivessem debatendo. Até Pô, não hoje lembro. ninguém afirma. Quer dizer, tem gente que afirma, tem gente que não assume esse nome. E Cassidy é um nome neutro. Tanto de masculino quanto de feminino. Tem gente que afirma ser mulher, tem gente que afirma ser masculino. E assim, acho que inicialmente o ponto não é nem o gênero. O ponto é mais o nome em si. As pessoas queriam um nome, né? E até hoje não se tem certeza de nenhum desses dois nomes. É o nome que a gente entende que seja. que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí essa criança chorona fica totalmente aterrorizada com os bichos, né, ou com os animatrônicos. Como o pai da criança trabalha nesse lugar, ela tem que ir lá frequentar várias vezes. E no dia do aniversário dela acontece algo terrível. Tava tendo uma festa, né, com várias crianças, os amiguinhos Jovem, dentro, né? Não dos adianta, né? restaurantes da Jovem Fazbear, junto e aí é só o dar irmão, pra bagunça. trollar o irmãozinho, Jovem né, junto mais é a novo, baderna, acaba cara. pegando ele e alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E o Fredbear, Porque por conta realmente
realmente é choro engraçado da ver isso. criança, e por conta, né, sabe, a criança se contorcendo, É, o Fredbear eu- vai lá e morde a cabeça da criança, tendo Esse não era o objetivo deles, né? Eu acho que Meu Deus. na hora eles, putz, Não- não era Deu assim, né? merda, rapaziada. Pô, rapaziada, não era pra acontecer isso aqui, né? mais uma criança vítima, né, das coisas da Fazbear, só que dessa vez, o William Afton não matou essa criança, ela acabou sofrendo um acidente por conta do próprio irmão. E aí, o Pô. William Afton tomou algumas atitudes depois disso. Ele acabou pegando o Michael Afton e fazendo um castigo nele, que é os eventos que nós vemos no FNAF 4. Os eventos que nós estamos vendo Senhor, é é um do William em cima do seu Que próprio castigo? filho, pois matou, Porra. né, a própria criança acabou, não digo morrendo, mas acabou ficando num estado meio estranho, onde ela tava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de put you back together, que é remontar a criança de alguma forma. Pois ele acabou então pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, pois muito provavelmente o próprio filho dele estava vivo lá dentro de alguma forma. E aí então seria o começo do Golden Freddy. Então, com a tortura homem que aí, o ó. William Afton acabou fazendo com o próprio filho, né, colocando aquela parte de ilusão nos animatrônicos, Inclusive, fazendo comentar eles ficarem aí, uma versão FNAF 4, na minha opinião, tá? Deixar muito claro, é o pior FNAF que tem. Não gosto da gameplay, foi o que eu mais demorei pra jogar. Gostei da ideia deles mudarem o padrão dos antigos pra sair do jogo de câmera, fazer um negócio diferente, mas eu não jogava em computador, então conseguir escutar a respiração dos animatrônicos era um negócio muito difícil pra fone de ouvido e se tava com fone de ouvido ainda. Jogar esses jogos no mobile, o port mobile da época, né? Hoje em dia, o port mobile é muito bem feito. Mas Ah, os da não, sim. época era exótico de se jogar. Pô, E exótico. Perfeita a palavra. O ponto desse FNAF sempre foi o áudio, porque mesmo com fone, você tem que prestar atenção e se você bobear um segundo, você já não pega o áudio. Você já não pega o áudio, ele tá ali, já foi, Ele tá ali, daí já foi, você piscou a lanterna, pô. E nas noites, né, 4, Nightmare, né? né, Depois 4 em começa a diante piorar. e a Nightmare, é muito time que você escuta e pisca a lanterna. É. Piscou a lanterna, fechou a porta na hora errada, ferrou-se. Não tem o que fazer. mais terrível e É, mas é meu assustadora, comentário porém aí. a criança, né, o Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. Pô, E também existe o William aquela situação viaja, que né, pelo cara? castigo e por ter feito, O né, William a é morte do irmão, uma pode ser um figura grande, enorme trauma meio da Ruim, né? cabeça do perturbado, né? Michael Afton. Não Já adianta, o cara é começando ruim. nessa época, e o pai não quis ajudar ele, né, deixou a criança praticamente largada aos seus próprios pesadelos, o que levou ele ficar mais ainda aterrorizado pelas coisas. Foi aí então que o William Afton acabou ficando louco, mais louco do que ele já estava pela morte do filho, e montou a Afton Robotics, onde ele queria pesquisar o que tinha acontecido com o próprio filho para ver se ele poderia talvez trazer o filho dele de volta. E nesse mesmo tempo, o Henry Emily estava também na empresa, mas ao mesmo tempo ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez Não ele sei não quem é seria esse uma cara. boa pessoa. Ah, pois não, ele viu a Henry. própria Pô, morte viajei. do filho dele. Viajei, assim, viajei, escutei outro nome. a gente não tem interpretação visual, a gente não tem confirmação de aparência, né? Então, é outro ponto interessante. A gente pega de fanart e fanmade, né? As É, ali é imagens do William, tudo. do Henry. A Crying Child a gente até tem aparência ali, claro, A só que única daí imagem que a depende. gente tem do William verdadeiro é ele de Springtrap no terceiro FNAF, cara. A única imagem que a gente tem Exatamente, dele mesmo ali. é o Springtrap, uma parte interna ali, né? Diferenciada, né? Que um dia foi Ou, um se homem. quiserem levar em consideração, o Salsicha do Scooby-Doo que tá fazendo ele no filme, né? Mas daí o filme é uma outra parte que a gente tem que comentar em outro vídeo aí. Daí a gente pode considerar o Matthew Lillard, né? Por um momento, como a face do William Afton, né? Pelo menos na É, franquia dos filmes, ele é. na franquia dos filmes é ele, Então, pelo assim, menos. é outra coisa legal. Nunca foi dado um rosto definitivo pros personagens. Então, tirando a Crying Child, que a gente já tem os sprites dela e tal. O Michael Afton, você vê, não tem rosto, é uma máscara, né? Tem o porte físico, digamos assim. Só que não tem um rosto, não tem definido. Não, nunca O tem único rosto personagem explícito. caricato é a Crying Child, porque ele é o protagonista desse jogo. É. Só que a gente não sabe de fato como é o William, a gente não sabe como é o Henry. A gente não tem face pros personagens, isso possibilita você interpretar e descrever eles do jeito que você quiser. É outro ponto muito interessante, né?
E ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho e fez um castigo terrível com um outro filho, que fez a maldade. Então o Henry Emily acaba meio que se ausentando e saindo da Fazbear Entertainment, pois ele acaba talvez descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele talvez vai começar a investigar o que aconteceu com ela e talvez o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Henry, então, a partir dessa data, ele some da franquia, ele não aparece mais nos jogos. Só então vendo algumas atitudes do William Afton, principalmente agora, que é o Sister Location. O que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos para 1985. Opa, então, como vocês puderam ver, o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, né? A gente fizemos diversos comentários, principalmente os meus, né? Acabaram sendo um pouco longos. Então, um pedacinho de 13 minutos do vídeo do Core virou 40 minutos. Então a gente achou melhor dar uma separada nesse vídeo pra ficar mais fácil de assistir. E também um pouquinho mais fácil da gente upar isso pro YouTube, né? Tem a renderização que demora um pouquinho, né? Exige um pouco de memória do PC, arquivos muito grandes assim, né? Então, obrigado por assistir até aqui. Se você puder se inscrever, deixar um like, vai ajudar bastante a gente a crescer. Temos projetos futuros em mente e a gente queria contar com o teu apoio. Muito obrigado por ver até agora. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get it faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up, and if you cross me, it was good to know ya. Yeah, oh yeah, yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'ma blow up. Yeah. Man, I promise that I'm gonna make it somewhere. As long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not a novice, I'm gonna be the best, so prepare. Cause you know I'm on it.